Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Gente, que coisa! Tem quase um mês, se já não tiver um mês, que eu falei que eu ia fazer esse vídeo de hoje e esse vídeo não saía. Eu não conseguia gravar ele de jeito nenhum. Mas a gente está aos poucos se adaptando à nova rotina com a nossa baby nova, né? A nossa Chloe, que tá aí com quase 3 meses. Agora tá ficando mais fácil, tá ficando delicioso, porque ela já tá naquela parte de interação com a gente, né? A gente fala, ela conversa, ela dá risada, ela fica ali durante a amamentação admirando. Quem é mãe aí vai entender que essa parte da amamentação é uma delícia. A parte que ela fica ali te olhando, ela para de mamar, olha pra você de novo. Mas o intuito do vídeo não é esse. O vídeo de hoje é para falar sobre o meu relato de parto. Sim, gente, depois de 3 meses praticamente. Falei para vocês que a Chloe já vai fazer 3 meses, né? Então, 3 meses que eu tô aqui devendo esse relato de parto para vocês. Então, sem mais demoras, vamos falar sobre o meu relato de parto, que foi um parto a jato, digamos assim, que eu sempre sonhei para mim. Gente, é o seguinte, na quarta-feira, dia 18 de março, eu tinha uma consulta, aquela consulta semanal, que dali no finalzinho ali, né, já começa a ser semanal. Eu tinha uma consulta com o Dr. Luiz Guilherme, aqui da minha cidade, o médico obstetra, e a gente foi para consulta de rotina, sendo que há uma semana atrás eu tinha feito a consulta com ele também e eu já estava 2 centímetros dilatada. Porém, eu fiquei na expectativa, mas não tanto porque eu já sabia como que era, né? Eu, do Augusto também foi igual, eu fiquei 15 dias com 2 centímetros dilatado, não dilatou nada, mas no fundo eu ainda tinha uma esperança de ter dilatado mais. Por quê? Porque na gestação do Augusto eu não treinei, não fiz academia, não fiz nenhum exercício físico e por conta da minha doula, que já eu vou entrar mais nesse assunto com vocês, eu na gestação da Chloe eu treinei a gestação inteira, parei de treinar faltando um mês para ganhar ela, porque daí tanto o médico quanto a doula acharam melhor eu parar nesse finalzinho, que eu já tava assim, a barriga já tava começando a ficar mais baixinha e tal. E o Thiago também, né, falou: "Não, agora vamos dar uma parada, você descansa um pouco para quando a Chloe chegar você tá relax, né?" E daí, no fundo, eu achava que mesmo eu tendo a experiência do parto do Augusto, que não dilatou em 15 dias, nada, o da Chloe eu falava assim, não, eu acho que vai ter dilatado pelo menos mais uns 2 centímetros, porque eu tô fazendo exercício na bola, eu tô caminhando, né? Eu parei a academia, porém eu continuava caminhando, fazendo os exercícios que a minha doula me passou. Na quarta-feira, dia 18 de março, eu fui para consulta. O médico falou assim: Ana, vamos fazer mais um toque. Na consulta anterior, eu não queria que ele fizesse toque, porque eu falei para ele: doutor, precisa mesmo, né? Porque, ai, sei lá, eu acho muito. Ele, ai, precisa, Ana, porque com toque que a gente vai saber se você já tá dilatando ou não. Porque pode ser que você esteja dilatando e você não está sentindo nada. E daí ele fez o toque, né? Como eu disse, eu estava com 2 centímetros. E na quarta-feira, dia 18, ele falou pra gente fazer outro toque para ver se tinha dilatado mais. Porque na terça-feira, do dia 17, eu havia tido contrações de treinamento, mas totalmente desritmada e bastante cólica. Então ele falou: pode ser que você tenha dilatado mais um pouco, mas você não teve aquela dor, né? Aquele trabalho, você não entrou de fato em trabalho de parto. Aí eu falei: ah, então tá, vamos fazer o toque. Ele fez o toque e falou: Ana, não dilatou mais nada. Você, de todas as gestantes que eu estava atendendo, você é a única que ficou. As outras meninas ganharam tudo entre essa semana e semana passada. Mas eu acredito que a Chloe vai demorar mais um pouquinho para nascer. Vai mais essa semana aí, talvez o começo da outra semana. Ai, aquilo, meu mundo desabou. Porque apesar de já ter tido a experiência do Augusto, a gente fica com aquele fundinho de esperança, porque você fica naquele misto de emoção, né? Eu quero conhecer ela logo, porém, se ela continuar aqui dentro, eu sei que vai ser pro bem dela, que quanto mais tempo ela ficar aqui, melhor pro desenvolvimento dela e tananã, enfim. Mas eu saí de lá totalmente frustrada, porque apesar de não criar muita expectativa, eu descobri depois que eu estava criando expectativa sim. E daí saímos da consulta, viemos para casa. Naquele dia eu fiquei extremamente estressada, sem
vontade de conversar com ninguém, irritada, nem com o Thiago, coitado, que não tinha nada a ver com a situação, eu conversei direito. Porque eu me frustrei, né? Porque eu esperava ouvir do médico que eu estava pelo menos com 4 ou 5 centímetros dilatada e que logo eu já ia começar a entrar em trabalho de parto. Eu lembro que a minha sogra me ligou, eu não quis atender, depois mandei mensagem para ela, falei, ó, sogra, eu não te atendi porque eu estou extremamente irritada, frustrada e eu não quero falar com ninguém. E naquele dia eu também senti um pouquinho de cólicazinha ali, mas não. Aí dessa vez eu não criei expectativa mesmo, porque eu falei, não, senti isso ontem, não foi nada, foi alarme falso, então hoje vai ser alarme falso de novo, porque eu só tô 2 centímetros dilatada. E daí fiquei, dormi à tarde e tal, levei a vida assim, tranquilamente. Quando foi 11 horas da noite, eu peguei e falei assim pro Thiago, era 10 para as 11, na verdade, né? 10h50. Eu peguei e falei assim pro Thiago, amor, vamos deitar? Eu tô cansada, eu tô chateada, eu quero deitar mais cedo. Quando foi 11 horas que eu tava deitada, porque vai chegando, se você é gestante, você vai me compreender. E se você não for e vai ser ainda, se prepare, porque os últimos meses da gestação é mais ou menos assim. Eu deitava e daí eles falam que para dormir é melhor dormir do lado esquerdo, né? Por conta da circulação. Só que eu não conseguia dormir direito desse lado porque me incomodava demais. E o meu lado de preferência é o lado direito, mas eu também já não estava conseguindo dormir direito. O único jeito que para mim era melhor de dormir era de barriga para cima. Existiam médicos que falavam que a forma que você encontrasse que ficasse mais confortável para você era a forma que você deveria dormir. E para mim era de barriga para cima. Que eles falavam também a questão do lado esquerdo, a questão de oxigênio para o bebê, enfim. Eu lembro de dormir de barriga para cima e eu falar, Senhor, cuida da Chloe, porque é o único jeito que eu consigo dormir. E daí era o único jeito que não me dava refluxo, era o único jeito que não me dava queimação, porque na hora de eu dormir, eu senti, gente, a gestação inteira. Eu senti queimação a gestação inteira, e enjoo até metade da gestação, até um pouquinho mais, mas queimação foi a gestação inteirinha. E principalmente na hora de dormir. Voltando, né, à questão de quando eu fui dormir ali, que às vezes eu vou abrir uns parênteses aqui, eu tenho que tomar cuidado para eu não ir lá e voltar. Eu peguei, fui virar de barriga eu tava de barriga para cima, eu fui virar pro lado direito. Quando eu fui virar, eu senti um negócio, pluk. Aí eu falei, amor, minha bolsa estourou. Mas, vou abrir um parênteses, eu não sabia o que era uma bolsa estourando. Por quê? Porque na gestação do Augusto não aconteceu. Eu sempre quis ter a sensação de sentir a bolsa estourando. Mas na gestação do Augusto, a bolsa estourou lá na maternidade. Foi quando a médica fez o toque. E daí eu tava com 7 centímetros, ela fez o toque, estourou a bolsa e eu fui para 9 centímetros. Então eu não tive a sensação. Nem lá eu sabia o que era uma bolsa estourar. Então eu tive essa sensaçãozinha, eu senti, cara, realmente fez um barulho e eu senti, fez pluk. Não sei, como se você estivesse estourando uma bexiga, a sensação, não sei. E daí não foi aquela coisa assim, porque tem mulheres que relatam que quando a bolsa estoura, elas sentem escorrer de uma vez o líquido pela perna, né? Comigo não foi assim. Foi escorrendo aos poucos, ela foi se esgotando aos poucos. Aí eu lembro dela estourar e eu virar pro lado, o Thiago ficar assim, sabe? Tipo, é incrível como a gente sabe o que tem que fazer, mas mesmo assim a gente se apavora. O Thiago ficou meio assim, perdido, o que que eu faço? Pra onde que eu vou, sabe? Aí eu, calma, é só a bolsa que estourou. Porque diferente de filme, né, gente? Não é assim, a bolsa estourou, o neném já tá saindo. Não tem nada a ver. E daí eu levantei, olhei o líquido escorrendo, vi que era um líquido transparente, tudo ok, se é transparente tá tudo certo. Mandei mensagem para minha sogra, porque o Augusto já estava dormindo, porque no outro dia ele ia para a escola. Eu mandei mensagem para minha sogra e falei, sogra, minha bolsa estourou. Ela falou, tô indo para aí. Aí a ideia era ela vir para ficar aqui com o Augusto pra gente ir pra maternidade. Mas chegou aqui, nós conversamos e achamos melhor ela levar o Augusto para casa dela. O Augusto não vê eu ali naquele momento de dor, né, das contrações e tal. E logo em seguida, 11h10, eu mandei mensagem para minha doula, para Andressa. Falei, doula, sua linda, querida, minha bolsa estourou. E daí ela falou que ela já estava esperando. Por quê? Tinha tido uma troca de lua. Gente, isso é muito real, tá? Eu achava que não, mas é.
A troca de lua tinha sido 10h36 da noite. Quando foi 11 horas, a minha bolsa estourou. Olha como ou foi 10h26 ou foi 10h36. Eu lembro que eu marquei, eu olhei a troca de lua, falei pro Thiago o horário que ia ser e eu guardei na cabeça. Se não foi 10h26, foi 10h36. E daí ela falou assim, já tô indo pra aí. A Andressa chegou aqui em casa meia-noite. Gente, ela tem um restaurante, né? Ela e o esposo dela têm um restaurante. Eles trabalham no almoço e na janta. Ela tinha chego na casa dela não fazia muito tempo. Ela se arrumou, colocou o uniforme dela e veio para minha casa meia-noite. Chegou aqui meia-noite. A minha bolsa ainda estava escorrendo líquido. Eu fiquei até meia-noite e meia a bolsa escorrendo líquido, ou seja, 1h30 a bolsa escorrendo. E o tempo todo a gente analisando ali, era líquido transparente. Tem um vidinho que a Andressa fez, que eu tava na sala, na minha sala aqui, com uma toalha de banho no chão, e eu em cima, e o líquido escorrendo ainda. E eu acho que eu tô com uma toalha, não sei, na boca, porque daí já tinha começado as contrações ainda desritmadas. E a Andressa pergunta pra mim, e aí, qual a expectativa pra hoje? Eu falei assim, que ela nasça logo. Aí eu olho pro Thiago e falo assim, amor, umas 3 horas tá bom, né? Gente, olha só, umas 3 horas. E, eu preciso abrir um parênteses aqui, em relação à bolsa estourar. Eu lembro que na gestação do Augusto, eu escutava o pessoal falando, minha bolsa estourou, a sensação é assim, assim, assado. E eu sempre falei pra Deus que eu queria muito ter essa sensação da bolsa estourando, porque no do Augusto eu não tinha tido. E o Senhor foi lá e deixou eu ter essa sensação maravilhosa, essa sensação gostosa do que é a bolsa estourando, né? Então, eu orava falando, Senhor, pode parecer bobo, mas eu queria muito sentir a bolsa estourar. Eu queria muito que a minha bolsa estourasse em casa. E assim aconteceu. Aí, quando foi meia-noite e meia, minhas contrações começaram. Lembro da Andressa falar assim pra mim, Ana, vamos tomar um banho? Porque a água quente, ela acelera, né? A dilatação, as contrações, e elas vão ficando menos espaçadas, né? Entre uma e outra. A hora que ela falou, vamos pro banho, eu falei, ai, não acredito. Fomos pro banho. Aí eu fiquei ali, acho que a gente ficou uma meia horinha no primeiro banho. Aí voltamos, me enxuguei, tal, a luz do banheiro apagada, ela criou todo um ambiente, colocou um dos louvores para mim, e daí nós voltamos para a sala. Quando eu voltei para a sala, ela me colocou para fazer alguns exercícios na bola. Exercícios esses que ela já tinha me passado, tinha vindo em casa, mostrado para mim cada exercício, a forma que ela queria que eu fizesse, e fez eu fazer os exercícios para ela, para ver se eu estava fazendo certo, para não prejudicar tanto eu quanto a bebê, né? Aí fizemos alguns exercícios. Gente, um parênteses. Eu achei horrível fazer exercício na bola com contração. Horrível. Mas foi o que ajudou a dilatar muito. Tipo assim, de manhã eu estava com 2 centímetros e então acredito que a hora que as minhas contrações começaram, realmente, se eu tivesse ali com 3 centímetros, tivesse dilatado 1 centímetro, foi muito. Se não, nem dilatou tudo, nem dilatou nada, na verdade, né? Eu acredito. Então, assim, meia-noite e meia nós começamos os exercícios e os banhos. Aí eu fui, deitava no sofá, daí vinha uma contração, eu levantava e nisso foi. Eu fui para mais um banho, depois de fazer alguns exercícios. Lembro do Tiago orar, né, por mim. O Tiago orou por mim, orou pelo parto, orou pelo momento para que o Senhor estivesse ali conosco. E nas minhas orações eu sempre falei para Deus, eu falei assim, Senhor, o meu parto vai ser um parto abençoado. Eu creio que o meu parto vai ser um parto rápido e abençoado, porque o Senhor, antes mesmo da Chloe ser concebida, o Senhor já havia falado que o Senhor ia nos dar um presente, né? Que o Senhor ia nos abençoar mais uma vez com mais uma vida. E eu creio muito que o Senhor vai estar presente nesse parto. Eu convido o Senhor para estar presente nesse parto. Eu não abro mão da tua presença nesse parto. E o Tiago orou ali, e daí nós fomos pro banho mais uma vez. E nesse banho eu lembro da gente ficar uns 40 minutinhos, assim, conversando e conversava. E eu já comecei a ficar, assim, meia lesada, né, digamos assim. E daí a Andressa, eu terminei o banho, me enxuguei, a Andressa pegou e falou assim pro Tiago, Tiago, vamos pro hospital?
Aí eu falei, já? Isso era 2h30 da manhã, mais ou menos. 2h30. E daí ela falou assim, sim, tá na hora. Aí nós fomos, gente, como é horrível você andar no carro tendo contração. Você quer que o seu marido ande rápido para você chegar rápido no hospital, porém você quer que ele ande devagar porque você tá sentindo dor e daí tem quebra-mola para passar e isso e aquilo. Mas fomos, chegamos lá. A hora que eu cheguei da entrada do hospital, na recepção, eu tive outra contração, aí o espaçamento já estava bem menor. Não lembro se estava de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos, eu não vou lembrar, porque a dor era tanta que você não consegue nem lembrar disso. E daí, sobre a dor, um parênteses. Quando eu ganhei a Chloe, antes de eu ganhar a Chloe, eu falava assim: não, a Chloe saiu, eu já quero ter outro eu ter, para eu saber o que é ter um filho com uma distância longa entre um e outro e um com uma distância curtíssima entre um e outro. Quando eu ganhei a Chloe, eu mudei completamente de ideia. Eu falei assim, não quero outro, não quero outro, não quero outro. Por quê? A dor do parto, a dor das contrações, do parto não, das contrações é muito recente na nossa mente. Então a gente lembra a intensidade da dor e a gente lembra da dor em si. Mas Deus é tão bondoso que eu falo assim, ele não nos permite lembrar dessa dor para que a gente não venha desistir depois do primeiro filho. Porque é incrível, gente. Eu lembrava, entre a Chloe e o Augusto, eu lembrava que a dor de parto é dolorida. Mas eu não lembrava da intensidade da dor. E de fato, eu já comecei a esquecer, tá? Eu lembro que dói muito, mas eu não tô lembrado do tanto que doeu. Fecho parênteses. Aí nós demos, eu ali na recepção do hospital, eu senti outra contração, lembro de eu colocar a mão na parede assim, aí a minha doula vinha nas minhas costas fazer a massagem para aliviar, tipo, ela apertando assim as minhas costas para aliviar a dor que eu tava sentindo. Eu não consegui dar carteirinha, não consegui nada para a menina da recepção, que foi uma bênção, porque ela foi muito ágil, ela foi muito rápida, ela viu que eu tava com contração, ela veio, já pegou minha carteirinha, já fez o internamento sem o Thiago estar ali, porque o Thiago tava estacionando o carro, aí eu já entrei. E aqui a gente já vai por uma partezinha um pouquinho mais, que fez meu coração assim, sabe, disparar, mas eu lembrar o tempo todo que eu tinha pedido a presença do Senhor durante o parto. Quando nós passamos da recepção, entramos no hospital, veio a enfermeira chefe fazer um toque em mim. Quando ela fez o toque, ela falou que eu tava com 8 centímetros, ou seja, então eu fiquei em casa de 2 centímetros até 8 com auxílio da minha doula, tá? Eu só fui pro hospital a hora que ela realmente falou assim, não, agora é a hora de ir pro hospital. E daí a enfermeira-chefe fez o toque e falou, ela tá com 8 centímetros. Só que a enfermeira-chefe chamou uma outra enfermeira, que eu não entendi. Aí essa enfermeira veio e fez um toque em mim também. Toque em si, ele já é horrível de ser feito. Me veio a enfermeira e me faz um toque com contração. Nisso eu já estava deitada na maca, com a barriga enorme. Ela vai e me faz o toque. Eu falei, não tem como esperar porque tá dando uma contração. Ela falou, não, eu preciso fazer o toque agora. E eu fiquei desesperada. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Quando ela fez o toque, as duas enfermeiras, a enfermeira-chefe e a outra enfermeira, elas pegaram e saíram da sala e deixaram eu e o Thiago sozinhos e chamaram a Andressa. Aí elas conversaram com a Andressa, eu vi uma movimentação, falei, alguma coisa está errada. E daí eu peguei e desci da maca, peguei e falei pro Thiago, amor, tá acontecendo alguma coisa. Aí o Thiago, não, calma, tá tudo bem. A Andressa veio e falou assim, Ana, você tem a ultrassom aí na sua pastinha que eu pedi pra você fazer com 37 semanas? E outro parênteses aqui. A Andressa, minha doula, ela tinha pedido para eu fazer uma ultrassom entre 37 e 38 semanas, pra gente ver se a Chloe tava encaixadinha, se tava tudo certinho, porque até então a Chloe tava virada, né? Mas ela não havia encaixado ainda. E nessa última ultrassom, eu fiz com 37 semanas e 3 dias, eu acho que foi, a Chloe ela já estava encaixada. Então eu lembro que o Dr. Marcelo, da ultrassom, pegou e falou assim, ó, Ana, a Chloe está devidamente encaixada, do jeitinho que ela tá aqui, acredito
que é muito difícil ela desencaixar, ela sair. Por quê? Para ela sair dessa posição que ela tá, ela teria que fazer muita força, ou seja, a cabecinha do bebê é a parte mais pesada do corpo, né? Ou seja, ela vai ter que fazer muito esforço para ela sentar ou virar e desencaixar. E daí eu fiz a ultrassom, confiante que estava tudo certo. Aí a Andressa pediu a ultrassom, mostrou para a enfermeira-chefe. E a enfermeira-chefe falou assim: não, ok, ela fez a ultrassom. Mas nisso, quando a enfermeira-chefe fez o toque em mim, ela falou que sentiu os. Deixa eu pensar aqui, a cabeça, os pés da Chloe. Porque daí a cabeça que tá encaixada, então ela sentiu os pés da Chloe, como se a Chloe tivesse sentada. Aí a outra enfermeira veio, fez o toque também e disse também que tinha sentido os pés. Chamaram a médica plantonista. Aí veio a doutora, e daí ela fez o toque. Quando a doutora, ou seja, eu tive 3 toques com contração. Quando a doutora veio e fez o toque, ela pegou e falou assim para Andressa: não, além da bebê estar sentada, ela já defecou no útero, né? A nenê tinha feito cocô. Aí a Andressa falou: não, não é possível. Eu fiquei com ela o tempo todo lá, o líquido dela transparente, não saiu líquido com cor nem nada, porque diz que quando o bebê ele faz cocô que já passou da hora de nascer, o líquido da bolsa sai verde, né, esverdeado, e o meu tava transparente. E a Andressa: não, doutora, com todo respeito, eu acho muito difícil a Chloe ter virado, aqui tá a ultrassom, tananã, tananã. E daí, enfim, a doutora concordou, tal, só que me colocaram, tiraram eu da maca que eu estava deitada, me colocaram para outra maca para levar eu para a sala de parto. Gente, parecia cena de filme, sério. Eu fico lembrando assim, eu me vejo naquelas cenas de filme, assim, onde a pessoa leva a sua maca assim, rápido, sabe? Meio que correndo assim pelo corredor. E eu desesperada, eu, Senhor, o que que tá acontecendo? Eu achei que eu tava correndo risco de vida, risco à vida, né? Ou a Chloe também. E eu pensava muito na Chloe, eu falava: Senhor, será que a Chloe não está bem? Será que tá acontecendo alguma coisa com ela? Mas ao mesmo tempo, eu tinha o Espírito Santo comigo me acalmando de que ia ficar tudo bem, porque o Senhor cuidou de mim a gestação inteira, o Senhor cuidou da Chloe. A Chloe era uma promessa para nossa vida, para nossa família, para a geração dela. Então eu sabia que ia ficar tudo bem, só que eu não sabia como. Mas daí entra o medo, porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falando que ia ficar tudo bem, porque o Senhor já estava na sala de parto, porque eu havia convidado ele para estar comigo e ele já tinha preparado o tempo certo, a hora certa. Eu dei entrada 2h40 da manhã, 2h40? 2h58. Eu vou confirmar, daí eu vou colocar aqui pra vocês, que eu tenho a hora lá que eu fui internada. Mas se não foi 2h40, foi 2h58, mas eu tenho quase certeza que foi 2h58 da manhã. E daí a Chloe nasceu às 3h40 da manhã, ou seja, foi muito rápido, porque a bolsa estourou 11 horas e ela nasceu 3h40 da madrugada. Quando nós subimos a rampa, nós chegamos ali na sala de parto. Eu falei pra Andressa que eu queria muito ganhar ela em pé na maca, só escorar dessa parte aqui, né, na maca, ou sentada no banquinho. A segunda opção era sentada no banquinho. De jeito nenhum eu queria deitada na maca. E, gente, pasmem, eu não sabia que nós tínhamos todos esses direitos de escolha. Porque do Augusto eu não tive acompanhamento da doula, era o primeiro filho, fui muito com a cara e com a coragem, não sabia de nada, não estudei nada, não busquei nada, não tinha tantas informações como tem hoje na internet, nas redes sociais. Eu lembro que na época tinha acabado de aprovar o marido, né, o seu esposo, entrar para assistir o parto e ficar como acompanhante. Ou acho que na época o marido ainda não podia ser acompanhante, mas podia entrar no parto, porque eu lembro que a minha mãe, minha sogra ficou comigo, enfim. Dessa vez o Thiago entrou no parto comigo, assistiu o parto, me ajudou no parto e foi acompanhante nos 2 dias comigo, né, as 48 horas no hospital. Quando nós chegamos na sala de parto, a doutora, ela queria que eu fosse pra mesa para ganhar a Chloe na mesa de parto. Eu falei: não, eu vou ganhar ela aqui, né? Porque assim, eu falei pro Thiago: você precisa estar ciente do que eu quero, porque às vezes com a dor ali, a gente quer tanto ganhar logo que a gente acaba, sabe,
esquecendo o que que a gente queria, o que a gente tinha priorizado, né? E eu, nas minhas reuniões com a Andressa, a gente sempre conversava. Eu falava, não, eu quero isso. E o Thiago sempre estava junto. Então ele sabia exatamente o que eu queria. Eu falei, não, eu quero ganhar em pé. Aí, quando eu estava tentando ganhar a Chloe em pé, é, eu lembro que a Andressa ela veio fazer massagem nas minhas costas de novo. Eu falei, eu não quero que rela em mim, eu não quero que rela em mim, me deixa. Porque eu já tava tão brava, tão. Ai, eu quero que ela nasça logo, eu quero ver o rostinho dela, eu quero parar de sentir dor. E tadinha, depois eu pedi mil desculpas pra ela. Mas a gente riu muito sobre isso depois. Eu lembro que tava a Andressa, a enfermeira-chefe, e a doutora também tava ali. E daí eu tava em pé, né, nessa posição, escorada assim na maca, escorada com os cotovelos e os antebraços. E a Andressa, ela percebeu que as minhas pernas estavam tremendo. Então ela ficou com medo de eu cair na hora que eu fizesse força demais. E ela falou assim pra mim, Ana, vamos para o banquinho? Aí eu falei, vamos. Eu nem questionei, eu só falei, vamos. Eu falei, se ela tá falando pra eu ir pro banquinho, ela sabe o que ela tá falando. E eu confiei 100% na minha doula. Fomos pro banquinho, do jeito que eu tô aqui sentadinha, o Thiago sentado atrás de mim, segurando as minhas mãos, me dando força, conversando comigo. Eu sei que eu tentei umas 2 vezes e a Chloe não saiu, mas ela coroou. Quando ela coroou, a doutora falou assim, a doutora não, acho que foi a enfermeira-chefe ou foi a Andressa. Falou assim, ela é cabeluda. Aí eu falei, Senhor, obrigada, porque foi outra oração que eu fiz pro Senhor. Às vezes a gente acha que o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente pensa, por ser pequeno demais, não tem importância para Deus. E na gestação da Chloe eu pude perceber que sim, cada detalhezinho que é importante para nós também é importante para o Senhor. Porque eu falava, Senhor, eu queria tanto ter uma bebê cabeludinha, eu queria tanto que a Chloe viesse cabeludinha, porque eu era uma bebê muito. Eu não fui uma bebê cabeluda, mas eu tenho muito cabelo, né? Hoje o Augusto também tem bastante, mas o Augusto nasceu meio que quase carequinha. O Thiago também tem bastante cabelo. Eu falei, então não tem por onde ela fugir. Mas eu queria que ela nascesse cabeluda. Eu queria ter a sensação de um bebê cabeludo. E daí eu orava falando pra Deus, ai, tomara que ela venha, Senhor, se for da tua vontade, assim, se possível, porque eu queria muito, manda uma bebê cabeluda pra mim. E eu pedia muito pra Deus para que ela viesse pequenininha também. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu sempre me tratei a Chloe como pitiquinha, porque eu falava que ela ia ser pequenininha. E daí, é, quando ela coroou, a Andressa, ou a enfermeira-chefe, falou assim, nossa, ela é cabeluda. E eu fui agradecer ao Senhor ali antes dela nascer mesmo. Aí a médica chegou, que ela tinha saído para ver as outras meninas, eu acho. E quando ela voltou, ela falou assim, se eu queria ir pra cama, ela perguntou de novo. Eu falei, não, vou ganhar aqui. Daí ela olhou assim, eu falei, doutora, eu lembro que eu tava tão brava, gente, que eu olhei pra ela, eu segurei assim na mão do Thiago, apertei a mão do Thiago e falei assim, doutora, se eu fizer uma força bem feita, a Chloe vai sair? Ela, pode ser que sim, faz uma força bem feita. Gente, eu juntei todas as forças. O vídeo ficou até feio de tanta força que eu fiz, minha cara assim, ó, sabe, com aquela coisa horrorosa. Mas eu fiz tanta força que daí a Chloe saiu. Aí a médica veio, foi a médica que pegou, a enfermeira-chefe, quase que a minha doula pega a Chloe. Foi bem engraçado. E daí ela colocou a Chloe em cima do meu peito e a Chloe realmente era muito cabeluda. E daí, tipo, eu nem me atentei ao tamanho dela e nem nada, mas eu lembro que a Andressa tinha colocado um louvor na hora, não vou lembrar que louvor que é, foi um momento assim maravilhoso, foi especial demais. E eu comecei a conversar com ela, e ela fazendo um biquinho, e ela entendendo que era a mamãe que estava falando com ela. E daí pegaram, cortaram o cordão umbilical, me levaram para a maca de parto, para quê? Para que pudesse dar ponto, porque dilacerou um pouquinho, né? Nada demais, tive que dar 5 pontinhos. E daí ali para tirar a placenta também, né? E daí, enquanto a doutora tirava a placenta, limpava, tirava os pontinhos e tudo, colocaram a Chloe de novo, enrolaram ela, colocaram a touquinha conversando, tal, tal. Aí o Thiago levou ela para pesar e para trocar roupinha, porque agora eles não dão mais banho, né? Logo quando nasce, eles vão dar banho depois de 24 horas.
Então ali, nisso a enfermeira-chefe falou assim pra mim, nossa, sua bebê é grandona, ela vai ter uns 3,6 kg. Eu, será? Daí eu pensava assim, ah, tudo bem. Nisso o senhor não aprovou o senhor atender o meu pedido, né? Porque eu falava assim pra Deus, se for da tua vontade, né, Senhor, a sua vontade prevaleça, mas se ela puder vir pequenininha, mas se for para ela vir grandona, gordinha, porque ela precisa vir para vir saudável, amém. Aí, quando o Tiago volta com a Chloe nos braços, já trocadinha, ele falou assim, ou ele ou a Andressa, falou assim, ó, ela nasceu com 3,90 kg e 49 centímetros. Gente, aquilo foi a alegria da minha vida, porque eu falei assim, o Senhor de novo atendeu minha oração. Parecia tão boba, tão insignificante, e o Senhor mostrou para mim que Ele estava cuidando tanto de mim quanto da Chloe na gestação inteira, e o que era importante para mim também era importante para Ele, também é importante para Ele. E eu acho que se eu fosse contar para vocês o testemunho, né, o meu relato de parto logo nos primeiros dias, eu não ia aguentar, eu só ia chorar. Hoje eu consigo sorrir contando porque eu sou extremamente agradecida ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele ainda está fazendo. E quando ela voltou e veio para o meu braço, pequenininha, eu falava assim: Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. E daí eu passei 2 dias na maternidade, o Thiago ficou o tempo todo lá comigo, foi mágico. Preciso dizer que foi tudo pelo SUS, eu fiz tudo pelo SUS, tanto o acompanhamento com o médico, quanto o parto, foi tudo pelo SUS, não tenho do que reclamar. Fui muito bem atendida, tive assistência em todo momento. Então, assim, nós chegamos até, né, cogitar a ideia de pegar um quarto particular para que a gente pudesse ficar nós, porque eu achei que o Augusto não ia poder visitar a Chloe por ser o SUS, por ele não ter 10 anos ainda, mas pegamos um documento, assinamos ali. Na verdade, nem precisou assinar, só levou o documento dele, a certidão de nascimento, e ele foi autorizado a entrar para conhecer a Chloe. Foi mágico, foi maravilhoso. E hoje a nossa bebezinha já tá com quase 3 meses e esse foi o meu relato de parto. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Me perdoem pela demora para trazer o relato de parto para vocês, mas no começo eu precisava desse tempinho de adaptação. O primeiro mês e meio foi bem assim difícil. Não foi nada impossível, mas foi totalmente diferente do que a gente já estava acostumada, até porque o Augusto tem quase 10 anos de idade, então muita coisa a gente já nem sabia mais como que era. Tivemos que nos adaptar a tudo. Mas isso daqui pode ser tema de um outro vídeo também que eu vou trazer para vocês, como que foi nossa adaptação, né, o puerpério ali nos primeiros 30 dias, 40 dias, né? E eu contar para vocês como que foi, trazer esse relato para vocês também. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de como foi, né, deixa aqui nos comentários que daí eu faço um vídeo sobre isso. E se você gostou desse vídeo, eu preciso pedir isso para vocês curtirem o vídeo, para que o YouTube entenda que houve interação, houve engajamento e comece a entregar mais, para que outras pessoas também possam ouvir esse relato e talvez lá na frente fazer a diferença na vida de alguém, ajudar alguém, porque quando a gente está gestante, a gente pesquisa bastante, a gente aprende muita coisa depois que você se torna mãe. Na verdade, a gente se torna mãe desde o momento que o positivo já aparece, né? A gente pesquisa muito e a gente aprende muito. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Beijo.